Olá, amigos, olá, amigas, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você nesse momento, nesta hora, né? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Seja bem-vindo a mais um momento de reflexão, uma palavra de edificação, uma palavra de exortação, hoje uma palavra de ensino, né? Hoje a gente vai estar falando de um tema que a minha rede fala bastante, é sobre religião. E a pergunta é: será que todas as religiões levam a Deus? É uma pergunta do pesquisador para você, do Noronha, para você que me acompanha no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e também no YouTube, nas plataformas, né, da internet, onde o povo está bem localizado hoje, né? E é um tema que mexe com a gente, porque fala de visão de mundo, da maneira que a gente enxerga o mundo, eu e você, né? E que as pessoas têm uma religião, né? Não adianta, eu que estou sempre na linha de debate aí, de pesquisa, a gente vê os ateus, os agnósticos, né? As pessoas que não são cristãs, mas elas têm crença. Muitas pessoas não acreditam em Deus, mas acreditam em outra coisa, acreditam em Saci Pererê, acreditam em Cuca, acreditam em ETs, acreditam no Big Bang, acreditam na teoria da evolução, uma teoria sem pé e sem cabeça, as pessoas acreditam, né? Não adianta falar muita coisa. É ciência não é ciência, você vai comprovar, não é ciência, é observável. Então as pessoas têm crenças, as pessoas acreditam. O texto bíblico que eu vou usar é 2 João, versículo 9. 2 João é apenas 13 versículos, é isso, né? Isso, 13 versículos, somente essa epístola. Tem primeira, segunda e terceira João. Vou ler 2 João, versículo 9. Diz assim: todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem após visitar e não traz esse ensino, o texto está falando bem claro que não recebais nem em casa, nem o cumprimenteis. Olha que sério que é isso daí, né? Então, João, o apóstolo João, né, do Evangelho de João, das suas epístolas e do Apocalipse também, ele está falando na sua segunda epístola, 2 João, no versículo 9: todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, que é Cristo, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Muitas são as pessoas que pensam que em matéria de religião o que vale é a sinceridade do seguidor. Outros pensam que basta seguir uma ética razoável que Deus acabará aceitando o bom comportamento do fiel. Não é isso que ensina a Bíblia. A verdade é que nenhuma religião leva a Deus. Quem pode levar-nos a Deus é Cristo. O texto bíblico é bem claro. Todo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele não tem Deus. O apóstolo João é categórico e ordena que os cristãos não tenham nenhuma comunhão espiritual com aqueles que rejeitam a verdade do Evangelho. Versículo 10. Se cremos em Jesus, como ele se apresentou à humanidade, vamos concluir que ele é o único caminho para Deus. Portanto, qualquer religião que negue isso ou que modifique essa verdade não pode estar certa. João 14,6, Jesus se declarou, ele falou, chegou ali para os discípulos onde ele estava pregando, ensinando, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por intermédio de mim. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5, fala que há um só Deus, não existe outro Deus, e um só mediador, que media entre Deus e os homens, né, e o ser humano, Jesus Cristo, o homem. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro fala que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O apóstolo, você vê que é 3 apóstolos aqui, né? João, Pedro e Paulo. E Paulo em 1 Coríntios também, ele falou em 1 Timóteo, mas em 1 Coríntios 3,11, ele fala que ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, qual é Cristo Jesus. Minha pergunta não para atacar ninguém, mas para pôr você para pensar, para questionar, para colocar aí, né, o tico e teco para funcionar.
Então a gente vê hoje quantas religiões exclusivistas, a católica é exclusivista, a adventista é exclusivista, a congregação é exclusivista, os testemunhos de Jeová são exclusivistas. Por quê? Porque eles acham que você tem que pertencer ao rol de membresia deles. Poderia citar mais outras, né? Os mormons também se encaixam nisso. Então são exclusivistas. A Bíblia, o ensino ortodoxo, o cristianismo ortodoxo, né, que fala da cosmovisão cristã de Jesus como centro da Bíblia, como está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia é cristocêntrica, usou a Bíblia, é religião, fala que é cristão, usou a Bíblia, então tem que seguir os ditames da palavra de Deus. Seguir o sola scripta, somente a escritura. Então a escritura, a Bíblia como palavra de Deus, né, inspirada, ela traz o ensino ortodoxo da palavra de Deus. Então a salvação é numa pessoa, né? A libertação, a vida eterna é numa pessoa, não em nenhuma denominação. Por isso, as denominações, as instituições religiosas, elas não devem ser exclusivistas. Exclusivismo é Cristo. Saiba que não pode estar certa a religião que negue que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Saiba que saiba que não pode estar certa a religião que negue que Jesus Cristo é o Salvador. Quantas pessoas colocam, então, tem que pertencer à graça, né? O pessoal da CCB fala, né? Tem que vir para a graça. Que graça? A graça é o favor imerecido, não é uma instituição religiosa fundada por um homem, né? A congregação foi fundada pelo Luiz Francisco, italiano, que veio para o Brasil, né? Foi para Chicago, São Francisco, depois veio para o Brasil. Eu não estou atacando nenhuma denominação, né? Pare e pense, eu estou esclarecendo, né? Será que todas as religiões levam a Deus? Então, a religião tem que ensinar o que a Bíblia ensina, o que a palavra de Deus, o que Jesus, como Salvador e Senhor, ensinou e o que os apóstolos ensinaram. Você entendeu? Se o seu líder, se a sua líder da sua denominação, da sua instituição religiosa, estiver fora do contexto bíblico da cosmovisão cristã, que fala sobre criação, queda e redenção, então você tem que tomar cuidado, você tem que examinar. A Bíblia fala, Jesus falou que muitos virão em meu nome, o apóstolo Paulo fala de falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores, o apóstolo João fala de falsos mestres, falsos profetas, então a gente tem que tomar muito cuidado. Você entendeu? A gente tem que avaliar, será que todas as religiões levam a Deus? Saiba que não pode estar certa a religião que divide a glória e a posição de Cristo com outros. Então, será que essas denominações que eu citei, essas instituições, não estão querendo dividir a glória? Com o seu fundador, com a sua norma de conduta, com o seu estatuto? Não pode. Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor, é o Deus encarnado, é o Manuel, o Deus que veio até nós trazer salvação, libertação, nos dá o direito da vida eterna. Isso é muito sério. Você vê os testemunhos de Jeová. O testemunho de Jeová acha que você tem que ser um frequentador da torre de vigia, da associação. Não, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não pede isso, o cristianismo ortodoxo, o evangelho não pede isso, o evangelho fala para a gente entregar a nossa vida a Cristo, confessar Jesus, passar pela água do batismo, se tornar uma nova criatura, um filho de Deus, e o Espírito Santo vem habitar em nós pertencemos à família de Deus. Aí você se encaixar numa religião humana, uma instituição religiosa, seja usando o nome de cristianismo, de instituição cristã, aí é você. Agora, você precisa entender a luz da palavra de Deus. Isto, Jesus falou, eu sou o caminho. Jesus falou que não existe outro mediador. Não tem Charles Stangel Russo, da Testemunha de Jeová, Joseph Smith, dos Mormons, Ellen Goldwhite, do Adventismo, Luiz Franciscon, da Congregação Cristã. Poderia citar mais nomes aqui. Esses homens fundaram uma instituição religiosa, a salvação não está nele. Por mais que sejam homens, foram homens de boa conduta, piedosos, professando ser religioso, então a salvação não está na vida dessas pessoas, a salvação está na vida de Jesus. Pedro fala com autoridade bíblica apostólica. Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado debaixo do céu. Estamos todos debaixo do céu aqui,
né? O fundador da congregação, o fundador da Igreja Católica, né? Os papas da Igreja Católica, a Ellen Goldwhite do Adventismo, o Luiz Franciscon da congregação, o Charles Tangel Russell da Testemunha de Jeová. Você entendeu? É na pessoa de Cristo. Guarde isso, memorize. Pelo amor de Deus, todo mundo tem que assistir isso daqui, tem que entender. A religião mexe muito conosco, né? A religião tem que tomar cuidado para a religião não manipular. Jesus nunca manipulou ninguém. Os apóstolos nunca manipularam ninguém, ensinaram aquilo que receberam de Jesus. Paulo fala: eu estou repartindo com vocês, compartilhando aquilo que eu recebi do Senhor. 1 Coríntios, quando ele está falando Santa Ceia, é que ele recebeu do Senhor. Então, aquilo que a gente recebe do Senhor através da palavra de Deus é o que a gente tem que transmitir. O que eu acho, o que eu penso, minhas ideias pré-concebidas, se não tiver embasada no texto bíblico, na Bíblia Sagrada, eu estou falando coisa de mim, coisa daquilo que eu aprendi durante a minha vida nessa terra. Então, é muito sério. A gente tem que parar e pensar e analisar. Saiba que não pode estar certa a religião que ensine que a salvação se dá pela igreja, por leis, rituais e outras divindades. Aqui vou até repetir, que eu acabei de citar aqui. A salvação não está na católica, a salvação não está na Congregação Cristã do Brasil, a salvação não está na Assembleia de Deus, a salvação não está na Testemunha de Jeová, a salvação não está nos mormons, na Adventista do Sétimo Dia, na Igreja Quadrangular. A salvação está numa pessoa. Então a gente tem que entender, será que todas as religiões levam a Deus? Se a sua religião ensina que a salvação está no seu líder, está nos costumes da sua igreja, está nos preceitos da sua igreja, está errado. A salvação é na pessoa de Cristo, é em obediência a Cristo, é se arrepender, né? Ter uma metanoia, um arrependimento, entregar a vida a Cristo. Meu Deus do céu, saiba que não pode estar certa a religião. Religião, quando eu falo aqui, é esses nomes que eu acabei de citar, é tudo religião. Que ensine que a salvação se dá pela igreja, por leis, rituais e outras divindades. Quantas pessoas se submetendo a certos rituais aí de igreja? Ah, eu preciso ser salvo, eu vou ser salvo. Você vai ser salvo. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 10, se com tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu não sou salvo porque eu sou da quadrangular, eu não sou salvo porque eu sou da católica, eu não sou salvo porque eu sou da adventista, eu não sou salvo porque eu sou da congregação cristã, eu sou salvo porque eu entreguei a minha vida a Jesus. Ele é meu único e suficiente Salvador. Nenhuma igreja pode se colocar em pé de igualdade com a obra expiatória do Filho de Deus, que veio, nasceu, viveu 33 anos, pregou, nos ensinou, trouxe a reconciliação, trouxe a salvação, trouxe aquilo que vem sobre as nossas vidas de ensinamento. Então você precisa guardar e marque esses textos. João 14,6, Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guarde esse texto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador. Maria não é mediadora. Né? O Franciscon não é mediador. A Ellen Goldwhite não é mediadora. O Charles Tangel Russell, da Testemunha de Jeová, não é mediador. O Joseph Smith dos Mormons não é mediador entre Deus e os homens. Guarde 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia fala para a gente chegar com confiança junto ao trono da graça, porque temos um sumo sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas, Jesus Cristo. Guarda aí Atos capítulo 4, versículo 12, para você, irmãozinho, eu respeito tanto o pessoal da CCB, da congregação, gosto muito, mas a salvação é numa pessoa, não é na congregação. A congregação foi fundada em 1910. Você já pensou se fosse verdade isso, acreditar que a salvação, eu tenho que ir para a congregação, tenho que batizar. Se você quiser, você vai, você tem livre e espontânea vontade para ir numa instituição religiosa que é a congregação. Mas a salvação não está na congregação. Guarde isso, memorize, passe para os seus familiares, mostre para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, para o seu tio, para o seu irmão. Mostre, a salvação é numa pessoa chamada Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, pregou e ensinou isso para os judeus que estavam ali presentes, quando o Espírito Santo desceu como profecia ali cumprida de Joel, capítulo 2, versículo 28.
Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação não está na quadrangular, não está na presbiteriana, não está na metodista, não está na batista. A salvação está na pessoa de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo fala que ninguém, escute, ninguém, nenhum líder, nenhuma líder pode ter sido um homem abençoado. Somos abençoados em Cristo. Você é cristão, você é abençoado. De fato, você é cristão, se tornou uma nova criatura em Cristo. Todos nós somos abençoados e bem-aventurados, de acordo com o que Jesus pregou e ensinou no Sermão da Montanha. Será que todas as religiões levam a Deus? Muitas são as pessoas que pensam que em matéria de religião o que vale é a sinceridade do seguidor. É bom ser sincero, honesto, idôneo, mas é bom você entender aquilo que você está praticando. Tem muitas pessoas em religiões, seitas por aí, que é uma pessoa ótima, dedicada, mas está errada à luz da palavra de Deus. Por isso que devemos examinar o texto bíblico, o teor da palavra de Deus. O que vale é a sinceridade do seguidor. Outros pensam que basta seguir uma ética razoável, que Deus acabará aceitando o bom comportamento social do fiel. É louvável tudo que a gente fala. Fala e faz, mas a gente tem que entender o que o Evangelho de Jesus nos ensina. O Evangelho de Jesus ensina que Jesus é o caminho, que Jesus é o mediador e que não há salvação em outra pessoa, em Cristo, e que ninguém pode pôr outro fundamento, alicerce. Então, o alicerce da religião que você está professando está embasado no seu líder, está errado. O alicerce da sua vida cristã, da sua família, da sua casa, é em Jesus. Paulo fala em 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. A verdade é que nenhuma religião leva a Deus. Quem pode levar-nos a Deus é Cristo. O texto bíblico que eu li aqui no começo é bem claro. Tudo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. Olha que sério. Como que você pode falar, Jefferson, é a Bíblia que está falando? Eu não estou julgando, eu estou esclarecendo aqui. Eu sou um pecador igualzinho vocês. Estou na mesma linha aqui, eu não me sinto melhor que ninguém, mas estou aqui como pregador, como ensinador, como alguém que leva as pessoas à reflexão para vocês refletirem nesses textos que eu acabei de citar. Né? 2 João, versículo 9. Tudo que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, em Cristo, não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto pai como filho. Jesus falou, quem vê o pai vê a mim. Né? Não crê tu que eu, falando para Felipe, não crê tu que eu estou no pai e que o pai está em mim? Aí em João 10:30 ele fala, eu e o pai somos um. Ele não fala, eu e a congregação somos um, eu e a assembleia somos um, eu e a quadrangular somos um, eu e a testemunha de Jeová somos um. Não, Jesus fala, eu e o pai somos um. Quer ter o ensinamento perfeito da palavra de Deus? Que não seja exclusivo da sua denominação, a exclusividade é na pessoa de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 3,11, ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, qual é Cristo. Era isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Seria uma palavra de ensino, uma palavra de reflexão para você analisar, pesquisar, e aí na sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, ó, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, ó, nos textos que o Noronha acabou de citar. É uma realidade bíblica, é uma visão bíblica, e é aquilo que nós, como cristãos, homens e mulheres, Sorocaba, Votorantim, estado de São Paulo, em qualquer lugar do planeta, pratique. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Louvado seja você continuar na sua denominação, mas não é a sua denominação que vai te salvar, que vai autorizar qualquer santidade, nada. A religião é um lugar apropriado, como um campo de futebol, um lugar apropriado para a gente ir e ali assistir uma partida de futebol, um templo religioso, uma instituição religiosa, seja assembleia, quadrangular, congregação, testemunha de Jeová, adventista, é um lugar apropriado para a gente ir ali e prestar um culto a Deus. Se você não entregar a sua vida a Cristo, não se arrepender de praticar o cristianismo, você pode ir ali, vai ser para você vai ser se deslocar de um lugar para o outro somente, né? Não vai fazer efeito nenhum na sua vida diante de Deus e aquilo que o ser humano precisa de mudança. 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, está em Cristo, não está em uma instituição, num órgão, numa religião, numa denominação. A gente tem que estar em Cristo.
É isso que a Bíblia pede para mim e para você. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.